E aí, fião? Se preparando. Vamos falar de um assunto hoje rápido, rasteiro. Consciência humana, sistema negro. Então tamo aí, vamos lá naquele negócio. Então, fião, rapidamente nós vamos analisar de forma tranquila e cabal o que é o Congresso Nacional. Logicamente, como eu sempre falo no nosso canal, são vídeos informais. Aí você vai com seu professor aí de história, geografia, sociologia, filosofia não sei, mas também filosofia, sei lá, e vai, né, atrás das minudências desse assunto. Bom, o Congresso Nacional Brasileiro, primeiro, ele é que aprova, elabora leis, aprova e fiscalizam as leis do nosso país. Nós sabemos que nós temos três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo representado pelo presidente da República, o judiciário pelo Supremo Tribunal Federal e o legislativo representado pelo Congresso Nacional. Então esses poderes eles têm autonomia entre si, não é? Eles são independentes. É isso que o pessoal às vezes não entende, que tem que haver essa independência para que se possam aí elaborar leis e etc. Agora, se são elaboradas ou não, filhão, aí você vai reclamar com o Papa, com o pastor, qualquer um, não é comigo. Segundo, o Congresso Nacional, ele é bicameral, ou seja, nós temos o Senado e a Câmara de Deputados Federais. Lembrando que o Senado são formados por 81 senadores. O Senado tem 81 senadores. 81 senadores. Ou seja, são 27 unidades federativas, 3 por unidade federativa. Inclusive o Distrito Federal também tem 3 senadores. E nós temos a Câmara de Deputados Federais, com 513 deputados federais. Sendo que o mínimo, segundo a Constituição de 1988, o mínimo de deputados federais que nós podemos ter são 8 deputados federais por unidade federativa. É o caso do Acre, Rondônia, Alagoas, Amazonas, Mato Grosso do Sul, se não me falha a memória, Rio Grande do Norte e outros estados que têm 8 deputados federais. E nós temos aí, como deputados federais, o estado que tem mais deputados é o estado de São Paulo, com 70 deputados. Depois, se não me falha a memória, vem Minas Gerais com 53, depois vem o Rio de Janeiro com 46, depois, creio eu, vem a Bahia com 39 e o Rio Grande do Sul com 31 deputados federais. São os estados que têm mais número de deputados federais. E isso já dá uma briga muito grande pela questão da proporcionalidade no Congresso. Apesar de São Paulo ter 70 deputados federais, nós temos uma população em São Paulo de 46 milhões de habitantes, ou seja, um deputado em Roraima, que tem 500 e poucos mil habitantes, e um deputado federal em São Paulo, o deputado federal de São Paulo representa uma parcela muito maior de população. É só fazer a divisão aí que você acha. Mas vamos lá. Então, o Congresso Nacional ele tem todo esse sistema bicameral de senadores e tal, e quem preside o Congresso Nacional é o presidente do Senado. Por quê? Porque o presidente da Câmara de Deputados, ou da Câmara de Deputados Federais, ele é o segundo na sucessão presidencial. Então tem o presidente da República, quando o presidente está em impedimento, o sucede o vice-presidente, e depois, se no impedimento de ambos, quem o sucede é o presidente da Câmara de Deputados Federais. Por isso a grande importância que às vezes se dá quando há a escolha dos presidentes de da Câmara de Deputados. São alguns atributos do Congresso Nacional, por exemplo, anistia, dar anistia, declaração de guerra do presidente, autorizar o presidente a declarar guerra ou tratados de paz, aumentar ou diminuir o número de funcionários públicos, aumentar ou diminuir o número de efetivos militares, enfim, ele tem uma atribuição vasta que o seu professor vai se aprofundar com isso. É claro que numa prova ninguém vai ficar perguntando tudo isso, mas, e lógico, aprovação de leis, então isso é fundamental dentro da situação, né? É o Congresso que aprova referendos, plebiscitos, então ele tem realmente um poder muito grande dentro do contexto político. Os deputados, os congressistas, eles têm imunidade material e imunidade também formal.
Por exemplo, um congressista, ele não pode, por exemplo, ser preso a não ser se seja flagrante delito por um crime inafiançável. E aí, depois tem que ter autorização também da casa para que isso aconteça. Por quê? Para deixar, teoricamente, para deixar o deputado livre para fazer as críticas que quiserem fazer. Nós sabemos muito bem que na década de 1960, quando Costa e Silva, que foi o segundo governo do ciclo militar, instituiu o AI-5, que era o ato institucional número 5, essas prerrogativas elas foram abaixo. Por isso que o pessoal diz que o AI-5 foi um instrumento pesado na mão do governo de exceção do regime civil, militar ou militar civil. Então, filhão, isso aí fica para você ficar mais ligado aí no Congresso Nacional, vendo as quesílias, as discussões que nós temos. E nós vamos aqui, ó, curtindo aqui Consciência Humana, Sistema Negro. Lembrando a você, filhão, como eu sempre falo, o canal aqui é um canal suave na nave, tranquilo no sucrilho, ameno no saldieno, canal A Pampa, pra você tirar alguma dúvida assim, rápido ou não. Tamo junto, fião. Já Elvis, até o próximo vídeo. É isso mesmo, estamos vivos.